Bom, tias e tios, né, do grupo, não sei se tem algum tio ainda. Ah, então, a minha aula é sobre inclusão de crianças especiais. A tia Lucy, na última aula dela, ela falou sobre evangelismo. E o evangelismo é muito importante, né? João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu único filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essas crianças especiais estão envolvidas nesse contexto, né? Quando a gente fala do plano da salvação, isso envolve também as nossas crianças especiais. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, né? Eu quero aqui fazer uma introdução sobre a nossa aula, tá? Eu não sou assim tão, como que eu posso falar? Tão entendida, né, no assunto. Mas eu fiz um curso, né, pela Junta de Missões, JMMI, com a tia Esther Bonifácio. Algumas coisas eu aqui que está no nosso curso, foi o que eu aprendi lá, né, no curso que a gente fez online, que não é um psil, é um chamado, um curso muito bom, inclusive, quem quiser participar. Então são pessoas que têm assim um grau de estudo, é formado nisso, né? E a tia Esther, ela é formada, né? Ela é tanto professora do Ministério Infantil quanto secular, né? E também ela tem essa área de psicologia e psicopedagogia, que é para mexer com as crianças, né? Trabalhar com as crianças. E eu não sou formada, né? Eu comecei, mas não terminei a minha faculdade. Então eu não sou tão eloquente como a tia Lucy. Não sei falar palavras muito difíceis, tá? Então eu espero que vocês entendam a minha aula. Eu vou deixar o mais simples possível, tá? Porque são assuntos assim, à primeira vista, são assuntos bem difíceis de se entender, né? Como essas doenças, né, que essas crianças têm. Nem todas são doenças, algumas são síndromes. Então eu preciso falar aqui sobre a inclusão dessas crianças no nosso meio, né, tias? Quem nunca teve na sua sala de aula uma criança imperativa, uma criança com problemas auditivos, ou até mesmo uma criança com problemas de locomoção, né? Uma criança com síndrome de Down. E nós, como tias, tios, professores, né, a gente não pode deixar elas de fora, né? Às vezes pensamos, né, esse pensamento já é retroativo, é de antes, né, que alguns pais deixavam as crianças em casa, né, essas crianças com esses probleminhas, ou até mesmo quando ia para a igreja não tinha uma estrutura para receber, então a criança ficava ali do lado e às vezes até quem tá na sala de aula, né, acha que não vai conseguir passar para aquela criança do mesmo jeito que passa para as outras, né, a história, a lição, né, então nós temos que aprender a lidar com essa situação, na verdade. E eu vou dar aqui algumas dicas, né, de como a gente pode trabalhar com as nossas crianças, tá bom? Vamos falar de inclusão, né? Todo mundo sabe que a inclusão, né? Eu tô com a apostila, tá, gente? Falando sobre inclusão. O que é inclusão? É incluir no meio social, né? Por muito tempo essas crianças foram deixadas de lado, não só crianças, como pessoas adultas também, né? E aqui eu quero dizer aqui, a inclusão de crianças com deficiência no Ministério Infantil. Em Atos 10:34, tá escrito, vamos lá, gente. Vamos usar a Bíblia, que é muito importante, tá?
Atos 10, 34. Tá meio claro aqui, tá, gente? Porque eu tô do lado de fora da minha casa. Tô aqui na minha oficina, onde ficam as minhas coisas das crianças, tudo. Vocês podem ver lá no fundo, ó. Então fica meio uma claridade. Meu passarinho tá gritando também. De vez em quando passam uns carros barulhentos. E hoje meu cachorro tá quieto. De vez em quando ele começa a latir, tá? Então, não se espantem. Atos 10, 34 fala assim, tá, gente? Vamos procurar aqui. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34, né? Como eu disse, né? Deus, ele amou o mundo de tal maneira, então ele amou a todos. E o plano da salvação tem que alcançar a todos, não é verdade? Então, por isso que nós, tias do Ministério Infantil, nós temos que se aprofundar para entender as nossas crianças especiais. Todas elas são especiais, né? Mas essas muito mais especiais, tá bom? O aumento do número de crianças deficientes no Ministério Infantil faz parte do movimento mundial pela inclusão. Mas se a política de inclusão educacional traz benefícios para todos, também lança novos desafios para os ministérios com crianças, professores e igreja em geral. Traz novos desafios para a gente. Uma coisa que eu tenho ainda que eu vou fazer, né, é a vontade de aprender é Libras. Eu não tenho curso de Libras e eu vejo a necessidade de estar aprendendo Libras. E eu aconselho a você também, se tiver a oportunidade, aprenda, né? Então é um desafio. É difícil? É, mas é um desafio. O número de crianças com algum tipo de deficiência nas igrejas cresce a cada ano no país. O impacto da política de inclusão na educação infantil reflete nas igrejas evangélicas. O crescimento não é casual, mas é resultado da mobilização da sociedade brasileira. Pode-se ver nas escolas, as escolas de hoje em dia, elas, né, têm a obrigatoriedade de ter, né, alguém para cuidar dessa criança. Quando eles estão na escola, sempre vai ter uma pessoa só para cuidar daquela criança, porque eles estão incluindo ela na sociedade, juntamente com as outras crianças. E se a escola secular tem, a igreja também pode ter, né? O que precisa é a gente se especializar, né? A gente entender o assunto, na verdade. Os fundamentos da deficiência e síndrome, tá, gente? Vou explicar para vocês o que é deficiência e o que é síndrome. Tá? A deficiência é um desenvolvimento insuficiente, em termos globais ou específicos, um déficit intelectual, físico, visual, auditivo ou múltiplo, né? Quando atinge duas ou mais áreas. Então, a criança pode ser, né, deficiente visual e auditiva, né? Ou ela pode ter algum probleminha de locomoção. Então, isso é uma deficiência, tá, gente? É a insuficiência, né, do desenvolvimento, ela não desenvolveu. A síndrome é o nome que se dá a uma série de sintomas e sinais que juntos evidenciam uma condição particular. A síndrome de Down, por exemplo, tá? Que engloba deficiência intelectual, ou seja, baixo ônus muscular, ou seja, hipotomia, né? Hipotonomia e dificuldades na comunicação, na fala, além de outras características que variam entre os atingidos por ela. Então, síndrome, né, é uma série de sinais e sintomas de uma evidência, né, particular, né, ou uma síndrome intelectual. Então, a síndrome é diferente de deficiência, tá? A história do conceito de deficiência, tá?
Aqui tem uma série de fatores. Com o decorrer do tempo, né, o passar dos anos, ele foi modificando a história da deficiência, tá, gente? Na, na Idade Antiga, quem era deficiente era exterminado, antigamente, bem antigamente, né? Então, se nascesse uma criança deficiente, eles matavam. E hoje em dia, tias, né, tios, ainda acontece isso. Na África, alguns países, né, quando a mãe e o pai têm um filho deficiente, eles enterram vivo, porque eles acham que é uma maldição na família de ter aquela criança com problema. Então, não é tão antigo assim, né? Mas antigamente, né, no começo dos séculos, uma criança deficiente era um problema, tá? Na Idade Média, a turma achava que era uma ação demoníaca. Então, achavam que era demônio. Com a propagação do cristianismo, a turma começou a ter uma caridade com as crianças. Então, eles viam essas pessoas deficientes, então eles se compadeciam, né? Tinham misericórdia. Né? No século XV, achavam que era uma causa orgânica, que era alguma coisa que comia, por isso que era deficiente, tá? No século XVI, não, no século XIX, já começou a incluir as crianças na sociedade. E de lá para cá, né, no século XX, a educação especial a partir do diagnóstico médico, surge o Instituto dos Meninos Cegos e Surdos. Então, só no século XX é que começou a ter instituições para essas crianças especiais. Então, antigamente, bem antigamente, não existia tratamento para nossas crianças, tá? Na década de 60 e 70, aí começaram as APAES e as pestalozzi, tá? Que é onde cuida das nossas crianças com síndrome de Down, com qualquer outro tipo de deficiência, tá? Que vocês conhecem, né? Tem a APAE, tem aquela outra que as crianças também são cuidadas, eu esqueci o nome agora. Então, deixa eu só dar uma pausa aqui, eu já volto, tá, gente?